Sabia que o Salmo 119 dedica todos os versículos para falar sobre a palavra de Deus? Um deles fala que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Significa dizer que enquanto nós não meditamos, não buscamos a Deus na sua palavra, é como se nós estivéssemos nas trevas. O Senhor Jesus fez essa referência, né? Ele falou: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Significa dizer que quando nós absorvemos a palavra de Deus, nós passamos a andar na luz da sua palavra. Graças a Deus, né? Deuteronômio hoje 17, 18, vamos meditar nessas palavras. Meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos dá a compreensão da tua palavra. É o Senhor que nos faz compreender, porque a palavra é tua. Por isso, fale conosco, meu Deus, e nos dá o entendimento dela e abençoa essa pessoa que está meditando junto comigo, que ela seja cada dia que passa mais forte, mais firme e que nós possamos te honrar com a nossa vida. Que assim seja. Versículo: não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. O comentário diz assim: sem defeito. O Altíssimo é perfeito, por isso é uma afronta oferecer a ele sacrifícios imperfeitos. É uma completa ausência de temor estimar que o Senhor pode receber qualquer oferta de nossas mãos. Antigamente os sacrifícios eram feitos com animais, mas hoje podemos nos tornar sacrifícios vivos quando resistimos ao pecado e obedecemos inteiramente a Deus. Uma vida fundamentada nesta fé é a maior e mais perfeita oferta sobre o altar. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muito mais do que você pertencer a uma religião, muito mais do que você estar numa igreja, né? Você ser de Deus e você obedecê-lo, sacrificando suas próprias vontades. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirará o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Sabe de quem eu lembrei? Daquela mulher que foi levada em flagrante adultério até o Senhor Jesus. Quem pegou em flagrante adultério e estava denunciando ela ao Senhor Jesus e perguntando se deveriam apedrejá-la ou não, e Jesus falou: se quem aqui está sem pecado, então atire a primeira pedra. O primeiro a atirar a pedra deveria ser aquele homem que trouxe a mulher até ali. Ele deveria ser o primeiro a tirar a pedra. Mas quem fez a acusação não teve coragem de fazer isso, porque se sentiu acusado pela sua consciência, porque a sua intenção naquela hora não era boa. Então ele lançou a pedra lá fora, né? É forte. Agora o comentário do bispo diz: desprezar a palavra do Eterno é tão sério que na época de Moisés muitos pagavam com a própria vida o preço da rebeldia. Nos dias atuais, quem deixa de seguir os conselhos divinos também sofre as consequências da desobediência. Quem peca contra Deus violenta a própria alma. Provérbios 8:36 diz assim: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, porque todos os que me odeiam amam a morte.
Por isso que o pecado traz como consequência o sofrimento, porque é uma violência à alma, né? A alma foi criada para viver em obediência ao nosso espírito. Por isso que nós somos constituídos de 3 coisas: alma, corpo e espírito. Ou na ordem correta, espírito, alma e corpo. Sendo que o espírito e a alma nós não o percebemos, não vemos. Mas normalmente o que acontece? Quando a pessoa é dominada pelo pecado, ela está sendo dominada pela sua alma. Então a alma que peca, violenta, né? Ela, como nós lemos em Provérbios, então ela sofre, ela geme. Quando a alma está obediente ao espírito, e o espírito é o espírito de uma pessoa que nasceu de Deus, então o espírito dela está ligado ao espírito de Deus. Lembra que o apóstolo Paulo falou que nós nos tornamos uma só mente, um só, nós fundimos a mente do Senhor com a nossa? Então, quando isso acontece, o nosso espírito, então ele passa a se comunicar com a alma e a alma se comunica com o corpo. E o corpo não sofre. Então, quando a alma peca, o corpo padece. No 8, quando alguma coisa te for difícil demais, em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígio nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virá aos sacerdotes levitas e aos juízes que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem, conforme ao mandado da lei que te ensinarem, conforme ao juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti um rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Então, Deus já sabia que isso poderia acontecer. Lá na frente, nós vamos ver que o povo pediu um rei, né? E isso foi tão ruim. Bom, como consequência, está aí a nação de Israel sofrendo até hoje. 16. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para se multiplicar mulheres, para que o teu coração não se desvie nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Sabe o que eu achei forte? Nunca mais voltareis por este caminho. Um dia, Deus nos resgatou desse mundo. Você trilhou um caminho que estava te levando para a vida errada. E Deus te tirou desse caminho e colocou no caminho certo. Então nunca mais volte a ele. Nunca mais volte àquela velha vida. 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei do original que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. E aqui o comentário diz: as qualificações de um rei. A escolha do monarca deveria ser divina e não humana. Isto é, esse homem deveria pertencer ao povo de Israel. Não poderia ser um líder mercenário ou explorador. Não poderia incitar o povo a olhar para trás. Não deveria ter muitas mulheres para não se corromper. Não deveria ser ganancioso ao adquirir riquezas pessoais.
e não poderia cometer abusos, mas sim manter-se humilde com o povo. Para permanecer dentro desse padrão divino, era dever do rei, todos os dias, ler e guardar a lei, como se fosse um simples aprendiz. Ao longo da história, poucos reis de Israel seguiram essas instruções, por isso a nação fracassou. Por isso que bem diz um ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Há pessoas que, quando elas estão sob o poder de outras pessoas, elas se mantêm humildes, sinceras, honestas, mas basta isso mudar para que elas também alterem a maneira delas de ser e elas se tornam pessoas agressivas, egoístas, egocêntricas, pessoas maldosas que não se colocam no lugar dos outros, né? Deuteronômio 18. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus filhos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. E o comentário daqui diz: o Senhor é a sua herança. Que privilégio tinha a tribo de Levi. Essa promessa se estende a nós hoje por meio do Senhor Jesus. Isto é, aqueles que o colocam em primeiro lugar em sua vida recebem a maior riqueza, que é conhecê-lo. E assim são possuídos pelo seu espírito. Estes aprendem a não depender de homens ou de circunstâncias, pois sabe que de Deus vem o suprimento das suas necessidades. Com isso vivem na total dependência de Deus. Aprender a viver na dependência de Deus é você viver sobre o sobrenatural. Todos os heróis da fé que a Bíblia aponta, eles viveram a fé sobrenatural, eles viveram a fé da dependência de Deus. O 3. Este, pois, será o direito do sacerdote, a receber do povo, dos que oferecem sacrifícios, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e a queixadas e o bucho. Dá-lhe-ás as primícias do teu gado, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e os seus filhos todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde habitar e vier com todo o desejo da sua alma, o lugar que o Senhor escolheu, e servir no monte do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. O comentário daqui diz: o levita, o Todo-Poderoso determina os direitos dos levitas e se compromete a sustentá-los para que possam servir a ele e ao povo plenamente. Seguindo para o 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. O que nós temos visto? Que Deus vai fazendo vários alertas e ele sempre fala basicamente a mesma coisa. Cuidado quando você entrar lá para não se deixar corromper. Então quer dizer, assim é o mundo, né? Ninguém pode falar assim: não, eu sou forte, eu consigo vencer. Não consegue. A tentação, ela é difícil de ser vencida. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Apenas a aparência dela já vamos fugir. Não vamos enfrentar não, porque não vamos conseguir. E aí seguindo agora, no 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então aqui não há dúvida de que quem trabalha com isso nos nossos dias está fazendo algo completamente contrário à vontade de Deus. No 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus o lançará fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores,
porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O comentário diz: todas as práticas listadas no versículos são abominações ao Altíssimo. Tudo isso causou a destruição dos cananeus. Aqueles que praticam as mesmas ações se distanciam da luz divina e mergulham em densas trevas. As Escrituras são bem claras quanto à origem desses poderes sobrenaturais, Satanás. Então não há dúvida que quando você busca esses recursos, estará também buscando Satanás, o seu rei. 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. O comentário diz: o empenho de Moisés para levar o povo hebreu à terra prometida ilustra em parte o sacrifício do Senhor Jesus para nos levar ao reino dos céus, a nossa terra prometida. Mas assim como o povo precisou ser obediente ao Altíssimo, para tomar posse dela é necessário que sejamos submissos a Ele para herdarmos a salvação. Então, assim também o Senhor Jesus. Lembra que a voz que falou dos céus lá no Monte Hermon, quando ele estava lá, falou assim: a tudo que ele disser, o ouvi. E Deus várias vezes na Bíblia fala: ouve-me, ouve-me, quer dizer, Deus quer ser ouvido. Ser ouvido não é ser apenas escutado. Tem gente que escuta tudo que falam com ela, mas ela não dá ouvidos. Dar ouvidos é praticar. Então, quando ele fala ouve-me, quer dizer, pratica, faz, segue. No 16, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. O comentário diz assim: o Messias anunciado, o Senhor Jesus, veio para que todos pudessem ouvir e entender a vontade divina. Ele foi o mais perfeito sacrifício de Deus pela humanidade e a sua própria voz em forma humana, bradando ao mundo. Hoje essa voz ecoa por meio da Bíblia. Cada conhecedor dessa palavra assume a responsabilidade de decidir aceitá-la e ser salvo, ou desprezá-la e ser condenado ao juízo eterno. Quem não atende ao apelo do Altíssimo despreza a salvação e prestará contas de sua escolha. Os judeus esperam a vinda do Messias até hoje. E por causa dessa religiosidade, eles não conseguiram aceitar o Senhor Jesus como Messias. Eles não compreenderam que ele foi o enviado de Deus para salvar a humanidade. Então, eles estão à espera até hoje. Nós, os cristãos, esperamos a sua segunda vinda. E ele vai vir com grande poder e autoridade. No 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome dos outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta: não tenhais temor dele. Palavra que na nossa boca não é mentira, mas é verdadeira. É a palavra de Deus que se cumpre. E eu creio que ela se cumpre em você, que está meditando nessas palavras junto comigo, e que você vai estar cada dia mais firme na rocha e avivado no Espírito Santo. Você crê? Então mantenha-se firme, não desista. Vamos seguir firme meditando dia após dia na palavra de Deus. Nós vamos terminar essa leitura muito mais forte. Você vai ver isso. Vai durar um pouquinho mais de um ano, claro, mas nós já estamos bem avançados, já estamos em Deuteronômio, tá bom? Que Deus continue te abençoando, iluminando. Manda esse vídeo para alguém, vamos espalhar a palavra de Deus. Dá o seu gosto, faz seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe você.